E aí, tudo bem? Já parou para pensar como uma grande mudança social acontece de verdade? Sabe, não é só sobre ir para a rua. Muitas vezes existe uma engenharia por trás, uma narrativa poderosa. Hoje, a gente vai fazer exatamente isso: desmontar um manifesto para entender como uma boa história pode ser a ferramenta que transforma uma região inteira. E olha, tudo começa com essa frase. É um diagnóstico brutal, né? Mas é de uma honestidade. Essa fala, tirada do material que a gente está analisando, não é só um slogan. É a faísca. É o momento em que se percebe uma crise tão funda que a única saída é criar uma nova história, uma nova identidade para toda uma região. Beleza, esse é o nosso roteiro de hoje. Vamos começar pelo começo, claro. Que espelho quebrado era esse que o manifesto precisava consertar? A ideia central aqui é genial. Ela diz que o norte de Minas não é uma região esquecida de jeito nenhum. Pelo contrário, é o canário na mina de carvão do Brasil. Ou seja, o que acontece de ruim e de bom acontece lá primeiro. É quase um laboratório do futuro do nosso país. E o que esse laboratório mostra é um cenário de exaustão profunda. Um lugar onde o ritmo de trabalho é implacável e, ao mesmo tempo, as pessoas estão meio perdidas no mundo digital. É aquele choque, sabe, entre a promessa de progresso que nunca chega para todos e o cansaço real do dia a dia. E esse número, 83%, ele escancara a armadilha. A maior parte do dinheiro não vai para resolver a causa do problema, vai para soluções que só remediam, que criam dependência. É como dar um copo d'água para quem, na verdade, precisa de um poço. Agora, é aqui que a estratégia fica realmente fascinante. Ela pega forças super complexas como a economia, a natureza, a sociedade e transforma em personagens. São 4 vozes que vão contar a história da crise e, o mais importante, apontar para um caminho de esperança. Então, as 2 primeiras vozes já armam o palco do conflito. De um lado, a gente tem a voz da terra, das relações, da comunidade. Do outro, a voz da máquina, do ritmo industrial, do algoritmo que nunca para. É a tradição contra a engrenagem. E as outras 2 vozes mostram a saída. Uma é a voz dos elementos da natureza, que traz tanto o problema, o rio que seca, quanto a solução, o sol que está ali abundante. E a outra voz é a do espelho, que nos força a olhar para dentro, a encarar o cansaço e a confusão que o mundo digital causa. Ok, a gente já tem os personagens dessa história, mas como eles atuam? A estratégia coloca todos eles num roteiro clássico em 3 atos. Uma narrativa pensada não só para a gente ouvir, mas para fazer a gente se mexer. É uma estrutura bem clara, né? Primeiro se apresenta o conflito, o problema, depois vem a virada, a revelação de uma solução que estava ali o tempo todo, e por fim a chamada para a ação, para que todo mundo construa essa solução junto. É uma jornada clássica. E é aqui que a gente entende que isso tudo não é só uma história bonita. É uma ferramenta de mobilização. É uma estratégia para tirar as pessoas da inércia e levar em direção a objetivos concretos que podem mudar a vida real. O primeiro objetivo é um conceito poderoso: soberania cognitiva. Imagina só, é a capacidade de uma comunidade de basicamente apertar o mute no barulho de fora, das fake news, da polarização, para finalmente conseguir se ouvir, conversar e achar as próprias soluções. É a base de tudo. E quando se tem essa clareza coletiva, aí sim dá para buscar autonomia na prática. E os pilares para isso já existem na própria região. Usar o sol para gerar energia, as sementes locais para garantir o alimento e o conhecimento ancestral para cuidar da saúde. Então, a gente chega no objetivo final de toda essa estratégia. E olha, é de uma ambição incrível. Não se trata só de mudar o norte de Minas. A ideia é mudar um paradigma nacional inteiro. A sacada é essa: é mostrar que essa transformação não é um caso isolado, mas sim um modelo, um projeto piloto que pode ser replicado. Se a solução para o canário na mina for encontrada, essa pode ser a solução para a mina inteira, entende? E essa analogia é simplesmente perfeita. Ela pega o conhecimento ancestral e o reenquadra não como algo antigo, ultrapassado, mas como o que realmente é, uma tecnologia de ponta em resiliência, um pequeno microchip que guarda informação de como sobreviver e prosperar. E no fim, a história dessa região nos deixa com essa pergunta gigante: e se a chave para mudar um país não estiver só nos grandes planos de Brasília, mas na nossa capacidade de contar a nossa própria história de um jeito melhor?
Uma pergunta que vale não só para o Brasil, mas para qualquer lugar do mundo onde as pessoas queiram ser autoras do seu próprio futuro.